Esse capítulo mostrou o final da luta entre o Garou, o Flash e o Esperma Platinado, e além disso tivemos a segunda aparição do Blast no mangá, e ficamos sabendo que ele não está lutando sozinho na guerra contra o God. E também teve o surgimento de uma centopeia gigantesca que no mínimo é de nível acima de dragão. E aí galera, tudo beleza? Eu sou Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar de One Punch Man. Então aproveita para dar um soco caprichado no like e garantir a sua inscrição aqui no canal. No começo do capítulo vemos a continuação do combate entre o Flash, o Garou e o Esperma Platinado. E conforme a luta deles avança, a gente vê que o Flash está extremamente frustrado, já que ele se considerava a pessoa mais rápida do mundo. Mas nas últimas horas ele conheceu 4 indivíduos muito mais velozes do que ele: o Garou, o Platinado, o Blast e o Saitama. Pois é galera, esse dia tá sendo um pesadelo pro Flash. E por causa disso o Flash acaba perdendo totalmente a compostura e simplesmente parte para cima do Esperma Platinado enquanto está totalmente tomado de frustração e de raiva. E apesar de ele golpear várias vezes o monstro usando seus punhos, os ataques do Flash nem sequer arranham o inimigo. E ao perceber isso ele muda o seu alvo e tenta atacar o Garou, porém o Flash não consegue nem sequer acertar os golpes no caçador de heróis. E como o Flash está furioso e só pensa em atacar, a sua defesa acabou ficando cheia de aberturas, e por isso o Esperma Platinado vai para cima dele e começa a espancar o herói da classe S. E o monstro chega a comparar o Flash com o Brilho Negro, dizendo que os dois, ao serem superados por algum inimigo naquilo que eles se consideravam invencíveis, rapidamente abandonaram os seus deveres como heróis e simplesmente passaram a agir de acordo com o próprio ego. E realmente galera, quando o Brilho Negro viu que existia alguém mais musculoso e brilhante do que ele simplesmente perdeu toda a vontade de lutar, sendo que ele era o único herói capaz de enfrentar os executivos naquele momento, já que os outros estavam bastante feridos e cansados. Ou seja, ele abandonou os outros heróis à própria sorte só porque ficou com o ego ferido. E agora a gente vê que o Flash está fazendo a mesma coisa, porque ele começou a atacar sem pensar nas consequências. E se ele for derrotado, os outros heróis da classe S que estão desmaiados e vulneráveis nesse momento vão ter somente o Saitama para proteger eles. Tá certo que a gente sabe que o Saitama é invencível, mas o Flash não sabe disso. Então se ele fosse agir como um herói de verdade, ele teria recuado e pedido ajuda do Saitama para aumentar as chances de vitória. Enfim, que depois é mostrado que o Esperma Platinado conseguiu bater no Flash com tanta força que o herói acabou desmaiando. E uma coisa bem interessante é que a Zoyuda claramente fica bastante preocupada com o herói e até chega a se dirigir a ele com respeito, chamando ele de Senhor Flash. Lembrando que nos outros capítulos ela estava só esperando uma oportunidade para tentar matar tanto o Flash quanto o Saitama, mas parece que agora ela acabou se apegando aos heróis. Enfim, que na sequência a gente vê que o Garou e o Platinado seguem lutando um contra o outro. E agora que o Flash foi derrotado e sobraram só os dois, eles começaram a lutar muito mais rápido do que antes. De modo que os rastros de luz deixados pelos movimentos rápidos dos dois são mais numerosos agora do que quando o Flash estava atrapalhando a luta. E o mangá faz questão de mostrar pra gente o tempo que levou para que todos esses rastros de luz fossem feitos. E foi na casa dos microsegundos, ou seja, 1 segundo dividido por 1 milhão. Eles estão lutando literalmente na velocidade da luz. Mas enfim, que conforme a luta avança, o Garou consegue acertar um soco na cara do Esperma Platinado. E por causa disso o monstro cai no chão e fica furioso. Mas antes que ele consiga fazer qualquer coisa, o Garou vai pra cima dele e com um ataque só explode o corpo do monstro em milhares de pedaços. Pois é galera, e considerando a velocidade, a força e a resistência que o Esperma Platinado tinha, ele era no mínimo de nível acima de dragão. E mesmo assim o Garou venceu ele sem dificuldades. Então nesse momento a gente pode dizer que o Garou já é nível Deus, não tem como ser diferente disso. Enfim, que a cena seguinte nos mostra ninguém menos do que o Blast, que do nada apareceu em frente a Tatsumaki e está estendendo a mão para ela enquanto oferece ajuda e parte dos seus poderes. Mas nesse momento a heroína da classe S lembra das palavras que o Blast disse a ela quando a salvou 18 anos atrás, de que quando a hora chegasse ela não deveria esperar que alguém aparecesse para salvá-la. E ao lembrar disso a Tatsumaki pergunta ao Blast quem ele é, já que o verdadeiro Blast não ofereceria ajuda para ela. E então vemos uma das imagens mais perturbadoras de todo o mangá, que mostra que quem estava falando com a Tatsumaki na realidade era o God, enquanto se passava por alguém da confiança dela, no caso o Blast. E ao perceber que não vai conseguir enganar a Tatsumaki, o God simplesmente desaparece. Mas logo na sequência, um portal se abre do lado da Tatsumaki e então o verdadeiro Blast sai de dentro dele. E ele fica espantado ao perceber que a Tatsumaki resistiu à oferta do God.
E na sequência o King, que estava ali do lado, pergunta ao Blast quem ele é, e ao descobrir que ele é o lendário herói supremo, tanto o King quanto o Genos ficam espantados, já que eles pensavam que o Blast era somente uma lenda criada pela associação de heróis. Mas então o Blast fala ao Saitama que a Tatsumaki conseguiu resistir, mesmo que por pouco. E o herói classe S Rank 1 explica que essa coisa, se referindo ao God, entrou em contato com a Tatsumaki por culpa dele, mas o motivo não fica bem claro. Porém, certamente tem relação com o momento no qual o Blast salvou a Tatsumaki quando ela era criança, já que naquele momento o Blast estava segurando um dos cubos do God. Enfim, que depois o Blast entrega a Tatsumaki aos cuidados do King, e depois diz que ele vai voltar para buscar reforços. E nesse momento o Blast abre outro portal e nós podemos ver várias silhuetas do outro lado. E dá pra perceber que alguns desses aliados do Blast estão usando capas e trajes que lembram muito roupas de super-heróis. E se cada um deles for tão forte quanto o Blast supostamente é, só o fato de existir um grupo de tantos heróis fortes reunidos significa que a ameaça do God é de um nível muito maior do que a gente imagina. E galera, tem muita coisa que dá pra gente teorizar a respeito disso, e eu vou fazer um vídeo só de teoria sobre quem são esses aliados do Blast e suas intenções, mas falando rapidamente das coisas que eu acho mais prováveis, uma teoria é de que o Blast é capaz de viajar no tempo usando o poder dos cubos do God, e dessa forma aquelas silhuetas podem ser os heróis da classe S no futuro. Ou ainda pode ser que eles sejam guerreiros de outras dimensões que foram destruídas pelo God e agora querem vingança contra ele. E também existe a possibilidade de eles serem vilões juntos do próprio Blast. Mas enfim, que na sequência o Blast desaparece dentro do portal e logo em seguida o chão começa a tremer violentamente. E o que restou da base da Associação de Monstros é jogada para cima e depois totalmente destruída por uma centopeia gigantesca que surge das profundezas do planeta. É galera, aquela sombra que apareceu sobre o altar de God realmente era uma centopeia gigante, muito maior do que a centopeia anciã. E o nível de ameaça dela não chega a ser revelado, mas com certeza ela é no mínimo de nível acima de dragão. E essa centopeia então fala que ela foi enviada até ali para destruir a humanidade que ousou se rebelar contra o God. Pois é, as centopeias realmente são criações do God e essa aparentemente acabou de ser criada. Então aquela massa de carne que apareceu no final do capítulo passado nos arredores do altar do God e que a gente inicialmente pensou que era o Orochi, na verdade era essa centopeia gigante sendo criada pelo deus maligno. E além dessa centopeia gigantesca, na sequência aparece a água natural maligna, que agora possui toda a água do oceano. E então ela começa a se levantar por cima das montanhas. E na cena final desse capítulo a gente vê o Garou partindo para cima da centopeia gigante e o caçador de heróis começa a espancar ela. Mas o que vocês acham? Será que o caçador de heróis vai vencer com facilidade a centopeia? Ou será que ele vai acabar ficando gravemente ferido para dessa forma evoluir ainda mais antes da luta final contra o Saitama? Afinal, cada vez que o Garou fica à beira da morte, ele se torna muito mais forte logo em seguida. E outra coisa galera, eu fiz um vídeo explicando em detalhes toda a relação das centopeias gigantes com o povo do subterrâneo e o God. Então aproveita e dá uma olhada, porque tem muita coisa interessante. Eu vou deixar o link na descrição e também no card aqui do lado. E então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like para fortalecer o canal e não esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo, valeu, fui!